porque nós vamos começar agora sobre o compromisso de amor. E quando nós celebramos a ceia, uma das coisas que nós somos levados a meditar é a respeito do relacionamento de amor da igreja. A igreja com o seu Senhor e a igreja entre os seus membros. Então eu acho propício a gente iniciar, que é lógico que eu tenho o tempo ocupado com esse ponto do estudo aqui maior, né? É necessário um tempo maior, mas nós vamos começar ele hoje aqui. O nosso compromisso de amor diz o seguinte, olha: comprometemo-nos a nos recordar constantemente do mandamento de Cristo para amarmos-nos uns aos outros, usando sempre de cortesia, tanto no falar como no agir, a esforçarmos-nos para não nos ofender facilmente e procurando com urgência a reconciliação com qualquer um que se julgue ofendido por nós, de acordo com as instruções de Jesus Cristo. Tá, então esse é o nosso compromisso de amor. Nós vamos pegar por partes e ver o embasamento bíblico, como a gente tem feito com as outras coisas. Então a gente viu antes compromisso de cooperação e compromisso de testemunho, certo? Agora nós temos um compromisso de amor. Antes de a gente estudar o assunto, os versículos aqui, irmãos, eu gostaria de deixar assim um questionamento para vocês, né? Na nossa igreja, o que você enxerga? Existe de fato um relacionamento de amor? Eu estou olhando aqui para ver a reação de vocês, não precisa responder, né? Mas a reação, alguns assentiram. Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim, irmãos. A minha visão pessoal, que eu tenho sentido assim, isso manifesta na nossa cooperação mútua uns com os outros, a preocupação. É lógico que nem sempre a gente demonstra tudo que a gente realmente sente, mas vamos dizer assim, nós gozamos de boa cooperação entre nós. Eu digo no sentido de ajuda mútua. Até agora nós não temos tido assim, desde que nós organizamos a igreja em particular, grandes necessidades, talvez ter que socorrer financeiramente a um irmão em particular. Mas assim, eu já vi, teve casos sim de irmãos ficarem preocupados e me procurarem para ver se não era necessário socorrer alguém, alguns dos nossos irmãos. Eu vejo isso um bom sentimento. Isso não aconteceu uma vez, mas algumas vezes. É bom, irmãos, que nós estejamos atentos às necessidades uns dos outros, amém? Nós gozamos de boa hospitalidade. Os irmãos demonstram realmente grande satisfação de acolher, de receber os demais em casa. Nós mesmos temos desfrutado dessa hospitalidade várias vezes. Então nós temos bons indícios, bons sinais assim de amor entre nós. Mas irmãos, isso sempre é uma questão muito delicada na vida da igreja, de levar adiante nosso compromisso de amor. Porque às vezes um pequeno detalhe pode deteriorar isso, entende? Nós temos um inimigo, um adversário, que ele não é nada satisfeito com isso. Porque enquanto nós estivermos cumprindo o mandamento de Cristo, de nos amarmos uns aos outros,
Isso incomoda o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, o inimigo do Evangelho. Então, não subestime, porque se é que já não tem ocorrido provocações, tentações, para que isso seja ferido, você pode ter certo de uma coisa: se ainda não aconteceu, vai acontecer. E se já tem acontecido, se não tem tido êxito, uma das virtudes, entre aspas, de Satanás é a perseverança dele. Não se esqueça disso. Ele é astuto, mas ele é também persistente. Sabe aquele adversário que não tem nada a perder? Ele já perdeu mesmo. Hoje mesmo a gente vai estudar com os juniores. Nós estamos estudando sobre quem é Cristo. Nós vamos estudar sobre o que mesmo? Vocês lembram? A tentação de Jesus. Olha só, gente. Ele ousou tentar o próprio Senhor Jesus. Não uma vez. Quantas vezes? 3. Você acha que ele não vai tentar a gente? Hã? Pois é. Então a gente tem que estar preparado para suportar a tentação e cuidado, porque essa é uma questão muito delicada. Uma igreja, quando perde o seu compromisso de amor, ela sai, se não estragar a igreja, ela sai muito machucada disso. É uma ferida que muitas vezes é causada na igreja, e daquelas feridas que leva muito tempo para curar. Sabe aquele machucado que fica ali incomodando por muito tempo? Então, quando falta verdadeiro amor, isso certamente vai causar uma dessas feridas aí. No nosso comentário, aqui, nós vamos entrar com os versículos, nós lemos o seguinte: cada membro deverá amar os demais irmãos fervorosamente, cumprindo a lei de Cristo. Então nós vamos ver mais nesse aspecto hoje aqui. O amor entre irmãos não é um opcional, não é uma coisa que se der a gente faz. É um compromisso que nós temos. Por que é um compromisso? Porque é um mandamento do Senhor Jesus. Nós não estamos debaixo da lei, né? A lei de Moisés. Mas nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é mais perfeita. Se você pegar os 10 mandamentos, nós já estudamos isso aqui há tempos atrás. Os 10 mandamentos eles se dividem basicamente em duas partes, né? Uma parte deles, os primeiros, se voltam mais para a questão do nosso amor a Deus. E os demais, de amor ao próximo. Né? Não matarás, não roubarás, né? Não cobiçar. Esses mandamentos, irmãos, eles dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Agora, o mandamento de Jesus, ele vai além, porque ele pega no espírito. Não é só eu não matar. Lembra quando a gente estudou o Sermão do Monte? Jesus aborda muito isso. Ele vai no âmago da coisa. Ele vai no verdadeiro significado. Por quê? Não é só uma regra. Tanto que ele diz:
olha, você pode não ter matado, mas se você aborrecer seu irmão, se você odiar ele, você já matou ele no seu coração. Lembra disso? Jesus mostra o verdadeiro espírito da lei. Essa é a lei de Deus, essa é a lei de Cristo. Quando a gente entende qual é o significado, por que é que Deus criou essas leis? Não são apenas regras, mas elas têm um sentido, elas têm um significado. Então nós não devemos nos acomodar assim a cumprir regras, mas nós temos que ter o verdadeiro entendimento de que existe uma ordem do nosso Senhor, nosso Salvador. E Ele deu o grande exemplo. Ele, sendo Deus, se fez homem, se tornou como um nosso irmão, o primogênito. O unigênito de Deus se tornou o primogênito entre as criaturas, o principal. E Ele deu o exemplo de amor, ao ponto de dar sua vida por nós, e sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, nós nem merecíamos o amor dele. Aliás, não merecíamos e não merecemos, tá bem? Mas, sabe, isso tem a ver com o nosso relacionamento de amor. A gente tem que aprender com isso também. Porque às vezes a gente pensa em amar só quem merece. Aquele irmão é tão legal comigo, então eu vou ser legal com ele também. E os outros? Os outros. Talvez seja a questão de eu ser legal com ele, para fazer ele ver ser legal comigo também. O amor passa um pouco por essas coisas, né? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe? É disso que a palavra de Deus está falando. Mas vamos à Bíblia, irmãos. Gálatas 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. A instrução de Paulo aqui aos irmãos da região ali da Galácia é: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, ele é quem dá esse título, não é invenção do autor da apostila aqui, pastor Rosa, não. Ele tomou as palavras do apóstolo Paulo. Ele chama isso de a lei de Cristo. E ele fala isso num contexto, se a gente ler o versículo 1 aqui, ele fala daquele irmão que precisou ser exortado, orientado, né? Olha, diz assim: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E aí ele segue: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer dizer, ajude seu irmão. Não só aqueles fortes, mas os fracos, muitas vezes, é que precisam que a gente exerça a misericórdia com eles e ajude eles. Não é sustentar eles no pecado, mas ajudar eles a se firmarem. O amor, irmãos, tem muito a ver com isso. Quem é servo de Deus hoje aqui? Ergue sua mão. Amém. Por que você é um servo de Deus hoje? Porque você resolveu ser? Não. É porque Jesus estendeu sua mão salvadora e te tirou da condição que você estava. Ele te fez um servo de Deus hoje. Amém? Pois é, irmãos. Ele levou as nossas cargas. Ele levou as nossas dores sobre si na cruz. Além do que ele estava fazendo por nós, cumprindo o Evangelho, ele estava ensinando para nós o que nós devemos fazer também. Entendeu?
levar a carga uns dos outros é também a estender a mão para ajudar aquele irmão novinho, aquele ainda fraquinho, para que ele se levante, para que ele se firme, para que ele seja forte. Isso é um ato de amor. Eu vou exortar, eu vou puxar a orelha dele, mas eu vou fazer ele ver que eu me importo com ele. E quando ele tropeçar, eu vou tentar levantar ele, estender a mão. Olha, vem aqui, eu quero ver você firme. Faça o que tem que fazer, arrependa-se, deixe de fazer isso. Percebe que só nisso nós já vemos o segredo de uma igreja forte? Uns levando as cargas dos outros, um ajudando o outro a ficar firme. Um bambiou, opa, vem cá, irmão. É bonito a gente ver quando tem pessoas andando juntas. Às vezes tem ali uma pessoa idosa ou com alguma dificuldade, né? E a gente vê aquela gentileza, aquele carinho de alguém se prontificar, de ajudar, de apoiar. Talvez um lugar meio irregular, né? O piso, ou talvez liso, e alguém firmar, ajudar para que aquela pessoa não caia. Alguém fraquinho, né? Talvez doente, talvez idoso. É bonito a gente ver esse cuidado, não é? Mas, irmãos, isso se reflete também numa realidade espiritual. É bonito ver a gente se ajudando, sustentando, firmando os mais fraquinhos. Essa é a lei de Cristo, a lei que Ele cumpriu e a lei que Ele deixou para nós. Não é de um amor de boca, de palavras, mas é um amor de atitudes. Me mostra que você realmente me ama. Tem uma música em inglês, né, uma música secular, que eu acho muito bonita. É uma música romântica, tá? Mas eu acho muito bonita porque ela fala justamente disso. Olha, você diz que me ama, tá? Vou sintetizar assim a letra dela. Você diz que me ama, mas sabe, eu não quero que você diga, eu quero que você me mostre com atitudes, mais do que palavras. O nome da música é esse, traduzindo. Eu quero ver de você mais do que palavras. Eu queria simplesmente, se você fizer isso, você já mostrou que me ama, não precisa nem falar. Tem casais, né, que são muito melosos, assim. Quem quer ser, que seja. Mas que não seja só de casca. Né? Mas é cheio daquele negócio de, ai, meu amorzinho, bem, queridinho, não sei o quê, todo cheio de lenga-lenga, né? Se isso refletir a realidade, tudo bem, mas se for só aparência, né, que eu falei, a casca, não vale, né? Ficar falando, ai, eu te amo. Tem gente que é doido para ouvir isso, né? Eu quero ouvir alguém falar, eu te amo. Mas mais do que ouvir, é importante que a gente perceba isso nos atos, nas atitudes. Tem gente se questionando qual é a música? Não sabe? Atitudes, irmãos, é que mostram realmente. Levar as cargas uns dos outros é que mostra que realmente a gente se importa, que a gente ama
um ao outro. Amém? Atitudes. Lembra disso? Mais do que palavras. Tá? Isso não elimina as palavras, tá? Mas é mais do que palavras. Atitudes. Elas falam mais alto. A Bíblia revela que Deus amou o homem, mas isso não fica só em palavras. Ele mostrou de uma forma contundente o seu amor por nós. Né? Romanos 13. Novamente Paulo escreve aqui agora a igreja em Roma. Versículo 8, Romanos 13, de 8 a 10, nós vamos ler. Ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, aquilo que eu mencionei antes, irmãos. Aqui nós vemos as regras. De onde ele tirou esse? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho? Onde é que está isso? Na lei de Deus, ou chamada lei de Moisés. Mas ele fala: se nós amarmos uns aos outros, nós cumprimos a lei. Você vai amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos fazer o teste. Ele diz: não adulterarás. Quem aqui gostaria de ser traído? Alguém aqui gostaria de ser traído? Ninguém? Então vamos passar para outra. Alguém gostaria de ser assassinado? Não? Então vamos passar para outra. Alguém tem prazer em ser roubado? Furtado? Também não. Alguém gosta de ser caluniado? Não? Também? Tá. Alguém se sente confortável em que outras pessoas estejam cobiçando, desejando o que te pertence? Note, esse cobiçar aqui não é só achar bonito, né? Eu acho bonita aquela camisa do irmão José lá, eu gostaria de ter uma igual. Mas é aquele cobiçar, eu preciso daquela camisa lá. Eu vou até chegar ao ponto de desejar o mal, tomara que a camisa dele estrague. E eu compro uma igual para só eu ter. Sabe, a cobiça leva a pensamentos maus, assim. Mas, irmãos, eu estou fazendo essa brincadeira, esse exercício aqui, porque nitidamente são coisas que ninguém normal gostaria de sofrer. Não é verdade? Então, tem aquela coisa, o que eu não quero para mim, né, tem um dito popular aí, que é correto, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Essa é uma atitude de amor. Pena que muita gente que fala isso não leva isso até o fim, né? Mas esse deve ser o nosso pensamento, sabe? O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros também. Então, antes de eu fazer qualquer mal para alguém, antes de eu pensar em furtar alguma coisa de alguém, é lógico que isso não passa normalmente na nossa cabeça, né? Como crentes, pessoas que têm temor de Deus já naturalmente são
munidos disso. Mas antes de eu pensar de me apossar, de tomar alguma coisa de alguém, eu vou pensar, peraí, isso é muito ruim. Eu não gostaria absolutamente que alguém fizesse isso comigo. Eu não posso fazer isso com essa pessoa. Seja lá quem for, muito menos um irmão. Não é verdade? E se a gente pegar cada uma dessas coisas aqui, ele fala de adultério. Uma das coisas que tem causado grande estrago no meio de igrejas é o adultério dentro da igreja. Quem já ouviu falar do caso de algum pastor que adulterou? Pastor que fugiu com a mulher de membro, né? Triste isso. Isso demonstra que a lei de Cristo não estava no coração daquele homem, gente. A lei da carne dele falou mais alto. Porque, no mínimo, ele deveria pensar sobre as consequências daquilo, não é? Mas uma das consequências é o grande mal que ele causaria, não só para o marido traído, mas para toda a família, para toda a igreja. Que sofrimento! Mas quando falta isso, falta amor de verdade. Falta amor. O amor, versículo 10 diz, o amor não faz mal ao próximo. Amém? Então nós vemos no primeiro versículo, o amor, ele é prático, nos faz levar as cargas uns dos outros. E aqui nós vemos que nessa mesma lei de Cristo, o amor, ele não faz mal ao próximo. Eu realmente gostaria de continuar aqui, irmãos, mas nós vamos ter outros domingos para meditar, tem outros versículos preciosos da palavra de Deus, mas eu gostaria que hoje a gente ficasse com esses pontos que eu considero que sejam bastante importantes para a vida da igreja, hoje e em cada dia da existência dela. Amém? Que nós realmente pensemos 1000 vezes antes de fazer mal a quem quer que seja. E considerando nisso muito especialmente nossos irmãos e nossos irmãos aqui. Que nós realmente mostremos, estejamos dispostos com atitudes verdadeiras, legítimas, sempre procurar demonstrar o nosso verdadeiro amor uns para com os outros. O amor, ele, com essas coisas, ele se mostra na hora de festa e na hora das dificuldades. Sejam elas financeiras, saúde, perdas, doença, morte, que isso se mostre. Tanto em um momento, em uma situação, quanto em outra. A gente mostrar que realmente tem cuidado uns dos outros. Amém?